Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal Centro Espírita Oficial, Centro Espírita Miguel, oficial, pelo canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa reunião, lembrando antes que terça-feira que vem é carnaval, né? Teremos o ENEF na nossa casa, mas a reunião de fluidoterapia apresentará uma palestra e todos que estão em tratamento podem acompanhar, né, a reunião de fluidoterapia nessa terça-feira mesmo de carnaval, para dar continuidade ao tratamento. Nós vamos agora iniciar com a página de abertura do nosso irmão Edivaldo. Em seguida eu trarei a prece e logo depois o nosso irmão Silvio trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Acompanhando a leitura do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 35. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está em Paulo, Romanos 12, 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frondes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênção no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus nosso Pai, como é bom poder estar aqui e ouvir uma mensagem tão estimulante, tão alegre, tão benéfica, onde ouvimos falar da manifestação do seu amor o tempo todo, através dessa natureza exuberante que tanto nos beneficia. Gratidão, Senhor, por poder também fazer parte dessa natureza. Poder
atuar no bem, pensar no bem, espalhar o bem com aqueles que nos rodeiam. Jesus, mestre, amado e amigo, gratidão por sempre estar conosco, nos chamando para esse momento tão especial ao encontrarmos contigo. Nos faz tão bem, nos acalanta a alma, nos acolhe. Só temos a te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos. Mas queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações de amor e de paz que nos rodeiam nesse instante se estendam, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. A todos os nossos irmãos que têm seus corações e mentes oprimidos e sobrecarregados, aflitos, Senhor. Derrame sobre cada um deles o bálsamo do teu amor e da tua paz. Pacifique, Senhor, os homens, para que a paz possa aparecer abundantemente sobre a face da terra. E ajude-nos a promovê-la também, cada vez mais. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós pedimos a permissão para iniciar a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo, Senhor, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo e tanto que recebemos de Ti, hoje e sempre. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Vamos ouvir agora o nosso irmão Silvio com a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Obrigado. Boa noite, gente. Vai ser uma honra estar aqui nessa salinha com vocês, filosofando o Evangelho de Cristo. Eu vou tentar ser o mais curto possível, mais objetivo. Só 20 páginas, tá? Mas vamos lá. Capítulo 15, itens 4 e 5. Ele fala do maior mandamento. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Dois itens que me chamaram a atenção. Fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? E o item 4 é o maior mandamento. Acho que a grande parte de vocês vieram da filosofia católica, do cristianismo, ou seja, do catolicismo. E a gente aprendeu lá atrás, quando nós éramos pequenininhos, os 10 mandamentos. Será que Kardec está falando sobre isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar em vão o nome do Senhor, lembrar de santificar o dia de sábado, honrar pai e mãe. Não roubareis, não cometeis falsos testemunhos, não desejar a mulher do próximo, não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o seu asno, nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu asno, nem qualquer de coisas que não pertencem, ou seja, não ter a boa velha inveja, né? Dizendo aqui para a gente não ter inveja. Mas, de uma certa maneira, o primeiro mandamento é o mais importante. Amar o Pai, amar o Deus. Para aqueles que têm dificuldade de mentalizar Deus, de imaginar Deus, naquela época, a época de Moisés, então, desde a época primitiva, a gente tinha um Deus material. Ora, nós ligávamos a Deus aos efeitos da natureza. Deus do trovão, Deus do raio, Deus da chuva. E a história foi avançando e a gente trocou alguns deuses gregos, deuses romanos, sempre com uma imagem material.
Mas Kardec está dizendo na questão 1 que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente tinha uma ideia material, aí os espíritos estão falando, opa, não é nada disso. Deus não tem braço, Deus não tem olho, Deus não tem dente, Deus tem amor. E Jesus vem confirmar essa ideia. Né? E o texto, hoje eu estou bem organizado aqui, tudo numerado para não me perder, não passar vergonha. E o texto aqui ele fala de 3 personagens: fariseus, saduceus e um doutor da lei. Né? Que eram os saduceus? Eram intérpretes das escrituras. Dentro deles, cada um defendia as suas verdades, eram os donos da verdade daquela época. Eram fiéis às práticas exteriores, ao culto das cerimônias, fazendo a religião um trampolim para chegar ao seu fim. Criaturas orgulhosas e gostavam da ostentação. Se vestiam muito bem, tá? Gostavam de aparecer. Eram longas discussões entre eles quem era o dono da verdade. Saduceus. Não acreditavam na importância da alma, da imortalidade da alma, nem da ressurreição, nem dos anjos bons e maus, mas acreditavam em Deus. Porém, não esperavam nada após a morte. As recompensas materiais cabiam na providência divina. Traduzindo para a atualidade, eram os materialistas. Davam os dízimos à igreja, mas não cuidavam do pai, não cuidavam da mãe, não cuidavam dos doentes. Ele cabia, já que eu estou dando o dízimo à igreja, estou fazendo a minha parte, mas não fazia parte dele como cidadão. E o doutor da lei não deixou o seu nome gravado no texto. Quando eu vou ler o texto para vocês, a gente vai perceber que Mateus não fala o nome desse doutor da lei. Quem era o doutor da lei? Era um especialista na lei mosaica. A lei mosaica tinha 613 leis. Era lei para tudo quanto é lado. Roubou um vizinho, furtou. O doutor da lei ia saber qual é a pena daquele delito. Tá? Se nós pegarmos o doutor da lei, trazermos para os dias atuais, quem era o doutor da lei? Um promotor de justiça, um juiz, um advogado. São pessoas que estudam a lei. Tá? Opa, está indo bem. Até agora não me perdi. Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Mateus. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapava a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era o doutor da lei, foi propor a questão para tentar Jesus. Como Jesus atraía milhares de pessoas, tá? E tinha alguma turma lá que não gostavam de Jesus. Que Jesus tinha algumas ideias assim, não convencionais, né? Amar seu inimigo, perdoar suas ofensas. E isso incomodava parte dos judeus, principalmente os fariseus. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Se a gente reparar um pouquinho, há um tom de ironia de chamar de Jesus de mestre, já que ele não gostava de Jesus. Jesus lhe respondeu: amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Como é que a gente amava Deus naquela época? Através do sacrifício, através da barganha. Faziam sacrifícios, pagavam o dízimo. E está falando, olha, não é amar a Deus assim dessa maneira não. Como é que a gente chama a Deus? A gente eleva. Agora a Rosana Pressa pediu para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus. Quando a gente eleva, não precisa nem fazer muito esforço, tá? Só você pensar em Deus, a gente se aproxima dele, através dos seus mensageiros. Eu tenho dúvida ainda. Então vamos ver a criação de Deus, vamos ver as estrelas, vamos ver a natureza, vamos caminhar. Tudo faz parte da criação, conforme Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. E quem tiver oportunidade, Kardec se dedica à divindade, 2 capítulos do Livro dos Espíritos, da lei natural e da lei da duração. Tá? E vocês, quem já leu, vai perceber que esses 2 capítulos
tem as respostas mais curtas dos livros do Espírito. Modelo e guia, que é Jesus, e onde que está a lei, as leis de Deus na consciência. Tá? 1.019 questão, as duas questões mais simples e mais fáceis da gente decorar. Eis o maior e o maior de todo o mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Né? Primeiro, a gente tem que entender aqui que Kardec vai dar uma fórmula para a gente chegar no item 5. Ele vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e a ti mesmo. Mas está faltando o quarto elemento, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas espera aí, gente, eu venho aqui no centro espírita, aqui, eu fico 7 dias aqui na casa espírita, praticamente eu durmo aqui, eu faço caridade, eu devo ter algum mérito. Mas ele está falando fora da caridade. Tá? Será que eu estou sendo caridoso? Como é que eu saio daqui e vou tratar a maridos lá mal, vou tratar os meus vizinhos? Cadê a caridade? Já fui por água abaixo. Eu acompanho um palestrante de Rondônia, o Elahá. Então ele pegou esse capítulo, o cara tem umas visões, dá uns exemplos bem bacanas. Como ele falou da caridade, essas palavras não é minha não, tá, gente? Mas vale a pena a gente acompanhar aí. Da caridade, ele deu o exemplo de um carro. O carro, para ele se mover, ele precisa de roda, de motor e de condutor, que é o motorista. É claro que tem parte elétrica, parte mecânica, outras partes. Mas o carro sem roda, ele anda? Não anda. E com roda ele anda? Talvez, mas não. E é fora da caridade a salvação? Se eu não fizer caridade, eu estou lascado. Eu não vou conseguir a salvação. Tá? Então, o bolo está se formando. É o quarto elemento. A gente vai chegar lá. Já falamos sobre Deus e agora vamos continuar. Então, naquela época, como é que Kardec, como é que era essa visão? A visão de Deus mudou. Não aquele Deus impiedoso, aquele Deus rude, vingativo. E Jesus traz um Deus de amor, misericordioso. Que nós somos a semelhança dele, nós temos que a fagulha divina. Tá? E amar, aí vai falar assim: amar o próximo, tá? Primeiro nós temos que amar a Deus, e o segundo, amar o próximo. Amar o próximo. Tem que amar primeiro a minha família, que são os mais próximos: pai, mãe, filho, filhas, irmãos. Aquele meu contexto da família. Depois a gente abre um pouquinho o leque: os vizinhos, os amigos, a casa espírita. O leque vai crescendo. E depois eu tenho que me amar. Porque não adianta eu amar Deus se não amar o próximo. Aí tem mais um: eu tenho que me amar a si mesmo. A gente aqui já fez algum levantamento da saúde? Alguém aqui já fez os exames clínicos? Porque foi dado, Deus nos deu um corpo para nos cuidar. A gente tem esse hábito de fazer isso, principalmente os homens, né? A gente não se cuida. As mulheres são mais disciplinadas, elas se cuidam. Nós homens, a gente vai deixando a vida rolar. Mas amar a mim é cuidar do meu corpo, tá? É perdoar as ofensas, é ser gentil com meus amigos, é receber os meus amigos em casa, é perdoar. Trazer a bondade e colocar em prática. Quem aqui de vocês já teve a oportunidade de fazer uma viagem de avião, tá? Antes do avião decolar, o comissário de bordo geralmente ele dá as instruções do voo. Se caso houver um pane, primeiramente você vai colocar a máscara em você, para depois colocar no outro. Gente, isso aqui é uma regra. É uma regra de segurança. Então, primeiramente, eu tenho que me amar para amar o próximo. Aí depois ele vai falar da caridade, né? Ser totalmente caridoso. A gente não consegue ainda ser.
totalmente caridoso. No capítulo 5, Kardec vai dizer para a gente o que esbarra, o grande oponente da caridade é o orgulho e o egoísmo. Como é que eu vou ser totalmente caridoso se eu ainda sou egoísta? Lá em casa tem 2 violões, lá que nos meus tempos de juventude eu adorava tocar violão. Eu saía e Marilson me chamava até de Toquinho mesmo. Mas eu tenho ciúme daquele violão, gente, que está lá cheio de teia de aranha lá, sem corda. Eu falo, todo ano eu vou consertar o violão, e está lá. A gente sabe que a casa aceita doações, né? Para ter aula de música, né? Eu não dou aquele violão, gente. Eu tenho um apego danado por aquele violão. Olha só, gente, olha o meu egoísmo, tá? Eu tenho uma coleção de Eric Clapton, adoro rock. E tá lá, eu não empresto não. Me empresta os meus livros espíritas. Ó, vai e volta, tá? Eu empresto, mas vai e volta, tá bom? Que isso, gente? A gente ainda não está amarrado a isso, a gente ainda é muito egoísta. A gente ainda não consegue se livrar desse sentimento que é muito ruim. Kardec fala também que a gente pode se avançar, melhorar na erraticidade, tá? Mas tem o raio da prova, gente. Se a gente não passar a prova, um detalhe, tá? A gente escolhe a prova, tá? A gente escolhe. Se a gente não passar, a gente volta. Por que a gente não volta? Porque a gente volta a fazer as mesmas coisas. Porque a gente fica fixado numa ideia. Essa ideia fica cristalizada. Aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. E com isso, impede o nosso avanço espiritual. A gente tem dificuldade de mudar. Ok? Isso aqui eu já falei. Tá bom, amar a Deus sobre todas as coisas. Estou aqui de olho no relógio. Tá? Aí fala do ingrediente, que é amar a Deus a si próprio, mas falta o 4º elemento, que é a caridade. Tá? Aí eu comentei com vocês, tá, que fora da caridade não há salvação, né? Mas que salvação é essa? Eu comentei também para vocês que a gente tem dificuldade em executar a prova, que a gente fica bate e volta e tem dificuldade de mudar. Mas a salvação está em nós mesmos, gente. Quem vai me salvar sou eu. A salvação é não repetir encarnações extremamente dolorosas, processos de expiações que se arrastam há milênios. Enquanto eu não sair desse pensamento de um homem velho e incorporar o pensamento de um homem moderno, eu vou ficar lá bate e volta, sofrendo pelas encarnações difíceis. Então, fora da caridade não há salvação. Eu que tenho que me salvar, eu tenho que sair dessa, eu tenho que sair desse círculo com muito esforço e boa vontade. Aí eu caio nas 3 regras básicas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, tá? Ser um cara bacana, ser um cara gentil, e amar a mim mesmo. E sem isso, e ser caridoso. Sem esses 4 elementos, conforme eu falei o exemplo do carro, eu não consigo a salvação. Eu vou dar uma lidinha aqui, eu achei bastante interessante, um texto que o Elahá falou na Revista Espírita. Tá? Ele dá um roteiro para amar. Tá? Tem tudo a ver aqui quando a gente fala muito em família, que a família está lá os maiores afetos e as maiores dificuldades. Mas ele dá um roteirozinho para seguir. Vamos lá. Ora, e a família que será dela? Estamos quites com ela pelo fato de termos socorrido aquele que chamamos de pobre? Não. Evidentemente, senhores, porque no momento em que reconheces a necessidade de vós despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha estabelecida, uma hierarquia. Olha só, gente, não sou eu que estou falando não, é lá Kardec, tá? Mas eu achei bem interessante que ele estabelece
5 itens. Tá? Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. Realmente, o que nós fazemos? Vou para a casa espírita, participo do movimento espírita, dou cesta básica, vou não, quem dá R$1 milhão, que verdade. Participo desse todo o movimento e esqueço da quem? Da mãe, pai doente, do filho lá que está precisando de ajuda. Pai, me ensina aqui em matemática, história, e estou sem tempo. Pai, dá explica, e não posso, eu tenho um compromisso agora. Esquece do maior compromisso. Velai pelo futuro de vossos filhos, preocupai-vos em prestar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. Deixai-lhes até um depósito uma pequena herança, que permita continuar o bem que haveis começado. É legítimo. Está lá, nas leis morais, é legítimo deixar. Kardec questiona aos espíritos da codificação, é legítimo deixar herança para os filhos? Sim, é legítimo, desde que eles tenham responsabilidade de cuidar. Entretanto, não lhes ensinai jamais a viver egoisticamente, o olhar com eles que é de todos. Antes e depois deles, os autores dos vossos dias. Quem é os autores dos nossos dias? Pai, mãe. Tá? Possível, mas assim, eu sou filho adotivo. Você tem alguém te adotou. O pai ou a mãe são os autores também dos vossos dias. Não me satisfez ainda. Mas eu me divorciei lá quando meus filhos tinham 4 anos e casei de novo. Quem é os autores dos vossos dias? Aquele que está cuidando do teu filho. Também está no rolo. Também tem que ter atenção. Isso segue o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento aí vai adiante. Também são autores em quem nós temos responsabilidade. Vamos lá. Aqueles que vos alimentam e te guardam, aqueles que protegem os vossos primeiros passos e guia para a adolescência. Já acabou? Já? Rosana, eu fiquei calmo, Rosana. Tenho direito a vossas iluturas. Depois vem as almas que Deus vos deu como vossos irmãos da carne. Os irmãos, primos, tá? Depois os amigos de coração. Olha só que maravilha, né, gente? A gente receber um amigo, fazer um churrasco, pegar aquele copo que está guardado lá na estante, lá, limpar, fazer aquela mesa, chamar aqueles amigos lá para receber, está no rolo também. E depois, olha só, quem que vai aparecer na última frase? Depois os amigos de coração, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. O que a gente faz? A gente começa pelo quinto. A gente começa pelo quinto e esquece as nossas obrigações, que é família, amigos, abre um pouco o leque, os vizinhos, mesmo aquele que te perturba, tá? Quando nos jogos coloca um som alto. É legal, tinha um vizinho que perturbava, mas o cara era uma dama, uma doce de pessoa. Mas quando o Fluminense jogava, meu Deus do céu. Tá? Mas ele era legal, ele é gente boa. Esse a gente tem que amar, está mais próximo da gente. E geralmente a gente começa a nossa caridade lá pelo item 5 e esquece as nossas obrigações. Gente, foi um prazer, uma honra estar aqui filosofando com vocês, tá? Que Deus nosso Pai continue dando paciência a vocês para escutar que esse pobre coitado, que o espírito já correu e o corpo que está tremendo. Nossa Senhora nos abençoe. Obrigado, Rosana. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, por esse banquete, essas orientações que nos chegam através do Teu Evangelho, nos convidando ao amor, à caridade. Uma receita infalível de nos tornarmos pessoas melhores. Gratidão, Senhor. Rogamos a Ti que nunca nos falte essa oportunidade. Mas rogamos também, Senhor, mais uma vez, que parte dessas bênçãos que aqui fomos agraciados se estendam àqueles irmãos que se encontram nos asilos,
nos hospitais, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, enfim, Senhor, onde tiver um irmão, que ele possa ser alcançado pelos teus missionários da luz, que recebam esses bálsamos, que nos ajudam ao nosso refazimento físico e espiritual. E assim, Senhor, envolvidos em tanta gratidão, nós encerramos a primeira parte da nossa reunião da noite de hoje, rogando a Ti que fique conosco nessa segunda parte, onde os médios trabalhadores de boa vontade dessa reunião serão os intermediários, Senhor, dessas energias salutares, para nos ajudar a sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Fique conosco, Senhor. Gratidão também ao mentor espiritual de cada um de nós, que tanto nos incentivam, nos orientam a estar aqui. Aos mentores espirituais da nossa casa e dessa reunião. E assim, Senhor, te damos graças por tanto amor. E assim seja. Graças a Deus. Quanta luz